Está no ar o Band News TV. Dos quase 12 milhões de habitantes de Cuba, apenas uma pequena parte tem acesso à internet, que é lenta, cara e disponível apenas nos grandes hotéis. Mas no país sem liberdade de imprensa, é justamente na rede mundial de computadores que os críticos do regime encontram espaço. Os enviados especiais a Cuba, Fábio Panunzio e Claudinei Matozão, estiveram com algumas das vozes que se opõem aos irmãos Castro. Em plena sociedade da informação, a ilha de Cuba, com seus 110 mil quilômetros quadrados, continua sendo um lugar jurássico em relação à tecnologia e fechado para ela. Não é por acaso. O país é governado há 53 anos pelos irmãos Castro. Nesse período, o mundo foi globalizado e as democracias ingressaram na era da interatividade. Mas, para os cubanos, o acesso à tecnologia e aos meios de comunicação foi limitado às transmissões das rádios e das TVs estatais. Aqui em Cuba, o governo não permite que ninguém tenha internet em casa. O único meio de acessá-la é no saguão de algum grande hotel como este aqui. O problema é o preço. Uma hora navegando custa entre 8 e 10 dólares. Para um trabalhador cubano médio que ganha 25 dólares por mês, é proibitivo, porque equivale a mais de uma semana inteira de trabalho duro. Pouquíssima gente em Cuba já teve oportunidade de navegar pela web. As pessoas nem imaginam o que são o Facebook e as redes sociais. O ambiente sofisticado dos hotéis para estrangeiros virou uma espécie de trincheira para quem luta contra as violações de direitos humanos em Cuba. Um dos nomes mais conhecidos do país é o da filóloga Ioane Sanches. Ela criou o blog Generación Y, por onde critica o regime e denuncia atos de violência. Na medida que o governo proíbe mais os blogs, sataniza más a las personas como yo, por ejemplo, eso va creando una curiosidad en la población. La gente quiere acercarse a mis textos para saber si yo soy esa persona que dicen los medios oficiales o no. Ioane talvez seja hoje o rosto cubano mais visto no exterior. O interessante é que ninguém dentro da ilha sabe quem ela é. O mesmo acontece com o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Elizardo Sanches. Criticar al gobierno o no aplaudir al gobierno significa que usted es convertido inmediatamente en no persona. No persona. Usted es una no persona. Yo soy una no persona. Yo no tengo derechos, ninguna possibilidade de nada. A não pessoa Ioane, no entanto, é muitíssimo conhecida do governo local, que segue de perto todos os passos da blogueira. Na semana passada, ela teve negado mais um pedido de autorização para sair do país. Iria participar de eventos culturais no Brasil. Foi a 19ª tentativa frustrada desde que iniciou a guerrilha eletrônica. A conversa com a funcionária do Serviço de Imigração, que lhe negou o visto, foi gravada por Ioane. Mire, para comunicarle que usted no ha sido autorizada a viajar, le entrego su pasaporte. Otra vez. Su carnet. 19 veces. 19 veces. Voy a seguir intentándolo. Inténtelo las veces que usted Y un día considere voy a volver a necesario. salir cuando este absurdo ya no existe. Correcto, las veces que usted quiera, Ioane. O exercício da crítica pode ser perigoso para os dissidentes do regime castrista. Na ilha, o que não falta são presídios. Antes da Revolução, eram apenas 7. Agora são mais de 200, que guardam 70 mil detentos. Muitos têm histórias parecidas com a deste homem. José Daniel Ferrer Garcia é coordenador de um movimento contrário ao regime. Ele passou 8 anos e meio na cadeia por ter promovido uma pequena manifestação. E, de acordo com o que conta, os presos políticos que se rebelam ainda passam por uma tortura psicológica dentro do presídio. Celdas sin luz, sin agua, pestilente, porque no tienen cómo evacuar los excrementos, es decir, se acumulan, no te dan sol, no te permiten. Estuve una vez 45 días sin que me permitiesen afeitarse ni cambiarme de la ropa que tenía puesta. Elizardo Sanches afirma que a ilha tem hoje cerca de 50 presos políticos e 3 prisioneiros de consciência. Mas o número pode ser muito maior. Isso porque a lei cubana prevê cadeia até para quem nunca cometeu crime nenhum. Basta con que la policía diga que yo puedo cometer un delito en el futuro, dentro de un mes o dentro de un año o 5. Con esa valoración policial ya uno es inmediatamente detenido, llevado a un proceso sumarísimo y podemos ser condenados de 1 a 4 años. Nós procuramos o governo cubano, que se negou a falar sobre esse e sobre outros temas polêmicos abordados na série de reportagens. Apesar das denúncias de violação dos direitos humanos, o Brasil também se cala sobre o assunto.
A presidente Dilma Rousseff, que visitou Cuba há 2 semanas, frustrou os dissidentes. Apesar da perseguição, dos riscos e do silêncio dos governantes estrangeiros, Ioane segue na guerrilha virtual contra a ditadura. Para ela, a democracia pode estar bem perto e o ponto de partida seria justamente a contradição entre o que a tecnologia oferece, a população deseja e o governo insiste em não permitir. Esas mismas reformas le van a hacer perder el poder, porque es una sociedad durante demasiado tiempo muy cerrada. Y en la medida que la gente tenga su propia infraestructura económica, a través del trabajo por cuenta propia, a través de las remesas que vienen del extranjero, van a utilizar esa infraestructura económica como una infraestructura de libertad.